Olá, meu nome é Tati Ribeiro e esse é o canal Preta no Branco. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho para receber notificação quando tiver coisa nova por aqui. Por aqui a gente vai falar sobre tudo, sempre pela mesma perspectiva de uma mulher preta no Brasil. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse ângulo, né? As mulheres negras muitas vezes são apagadas, como se não tivessem importância na história. A verdade é que a gente acaba muitas vezes só lembrando dos homens, e a maioria deles brancos. Mas aqui no Preta no Branco, a gente quer fazer diferente. A gente quer contar a história de mulheres incríveis que fizeram a diferença para o Brasil e para o mundo. Então se liga, 5 mulheres negras brasileiras que você precisa conhecer. Número 1, Dona Ivone Lara. Você certamente já cantou a música dela Bêbado no Samba. Ela é um dos maiores nomes do samba brasileiro. Dona Ivone Lara começou a carreira dela como musicista já bastante tarde, depois de trabalhar por muitos anos como auxiliar de enfermagem e também como assistente social. Ela inclusive trabalhou por 36 anos com a Anísia da Silveira, psiquiatra muito conhecida pela luta antimanicomial aqui no Brasil. Ela era filha de músicos e aos 6 anos de idade ficou órfã de pai e mãe. E aí ela estudou no internato, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, onde permaneceu até os 16 anos. Só depois da sua aposentadoria na área da saúde é que Dona Ivone Lara começa a trabalhar com a música. Ela inclusive não gostava desse dona no nome dela, porque remetia muito às matriarcas africanas, essa coisa toda da tia baiana, das mães de santo do candomblé. Depois ela foi compreender o quanto isso tinha a ver com a nossa ancestralidade. Eu, por exemplo, acho lindo. Ela já compunha desde 1940 sambas, mas repassava para o primo dela, o mestre fuleiro, os créditos. Nada mais comum do que mulheres negras deixando os créditos para os outros. Ela dizia que não se incomodava de passar os créditos para os outros, porque o que importava mesmo era saber que as pessoas gostavam da música dela. Bom, a gente adora mesmo, né? Eu disse que você provavelmente já cantou uma música dela bêbado no samba. Sorriso Negro, ela ajudou na composição e dispensou o crédito, infelizmente. Axé de Anga, outra música desse mesmo álbum, mostra muito bem um sentimento de ancestralidade que ela sempre traz, com batidas africanas. Ela era bisneta de escravizada e tinha muito orgulho disso. E eu conto toda essa história para dizer para vocês que Dona Ivone Lara é um patrimônio não só pela beleza das suas composições, ela é um patrimônio também porque fala sobre a nossa história, sobre o orgulho que nós temos de quem nós somos, da nossa cor e do nosso sorriso. Afinal de contas, um sorriso negro traz felicidade. E negra é a raiz da liberdade. Número 2, Carolina Maria de Jesus. Se você não leu O Quarto de Despejo, corre agora para ler. Vai mudar a sua vida, como mudou a minha. A história de Carolina Maria de Jesus, contada nesse livro, é de alguém que catava lixo para poder sobreviver lá no Canindé, numa favela na zona norte de São Paulo. E o livro não fala só sobre ela, fala sobre as relações de racismo e de poder, fala sobre como mulheres negras que estão dentro das cidades precisam tomar para si sua própria história. Nós sabemos muito bem como muitas vezes é muito difícil para nós estar nesses espaços e conquistar o nosso próprio poder. Carolina Maria de Jesus faz isso em seus diários, em que ela conta sobre a sua própria vida e o dia a dia daquela pessoa que não sabe se vai ter o que comer no final do dia. Ela nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais. E como a história de quase todas as mulheres negras desse período, os pais dela eram analfabetos e ela teve pouca oportunidade de estudo. Mesmo assim, ela pôde estudar por 2 anos e ali pegou o gosto pela leitura e por escrever, o que a transforma mais tarde numa grande escritora nos seus diários. Quando a mãe dela morre, em 1937, ela se vê aos 33 anos desempregada e grávida e muda para São Paulo, indo morar numa favela. Lá, ela passa a catar papel e, nas horas vagas, escrever em seus diários, que se tornam mais tarde Quarto de Despejo. E foram esses registros que acabaram se tornando livro. A história de Carolina Maria de Jesus é a história de várias mulheres negras por todo o Brasil que tiveram que, de alguma forma, de se reinventar. Ela fez sucesso, virou best-seller e foi lida em mais de 16 idiomas. Mesmo assim, morreu pobre num sítio em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, mal tendo o que comer. Essa história é a história de tantas mulheres que vieram antes dela e, infelizmente, a história de várias que vieram depois. Se a gente lê Carolina Maria de Jesus e não consegue entender que é preciso mudar o mundo como a gente vive, então a gente não entendeu nada do que ela escreveu. Como ela mesma disse, quem governa o Brasil não sabe a aflição do pobre. Muito obrigada, Carolina. 3. Antonieta de Barros.
Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra eleita deputada na história do Brasil. Ela nasceu em 1901 e em Blumenau, Santa Catarina, se tornou professora, tendo aberto inclusive sua própria escola. Ela também foi jornalista e lutou pelo direito à liberdade de imprensa num mundo que a gente sabe muito bem que não deveria ser o dela, né? Ela era filha de lavadeira escravizada, que foi liberta pouco tempo antes do nascimento de Antonieta. Ela foi eleita suplente deputada em 1934 e assume o cargo depois, quando seu colega assume também como prefeito no interior. Nesse mesmo ano, outra mulher também foi eleita deputada no Brasil. Lá em São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada. A diferença é que ela era branca e médica. E no Brasil, essa diferença não é pequena, não é mesmo? Bom, nós estamos falando de fato de um marco na história do Brasil. 2 mulheres eleitas. Agora, a gente sabe que também é um marco na história da negritude. Principalmente porque em Santa Catarina, ainda depois dela, nunca mais se elegeu uma outra deputada negra. Fala sério, em Santa Catarina, vamos melhorar. Ainda jovem, ela lutou pelo direito da imprensa e pelo direito das mulheres de votar. Ela se jogou em diversos processos de mobilização e até hoje a história dela é muito apagada, mas a gente sabe a importância que tem uma mulher como essa. Afinal de contas, no Brasil, uma mulher negra que se coloca nesse espaço para ser eleita, se colocar como a primeira deputada negra do Brasil é algo que não se pode esquecer. Ela, como uma feminista, compreendeu qual é o verdadeiro papel do feminismo. Afinal de contas, um feminismo que não inclui as mulheres negras não serve para nada. 4. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é um dos maiores nomes da literatura brasileira. O livro dela, Olhos d'Água, inclusive, foi indicado finalista do Prêmio Jabuti, que é uma espécie de Oscar da literatura brasileira. Bom, mesmo assim, ela é muito menos lembrada do que outros nomes, né? Nomes de homens, nomes de brancos. Ela nasceu em Belo Horizonte e se mudou para o Rio de Janeiro para fazer letras na UFRJ. Ela conta, inclusive, que mudou para o Rio de Janeiro para poder dar aulas. Isso porque, nessa época, para ser professora primária, você tinha que ser indicado por alguém. E as relações que ela tinha em Belo Horizonte, já que a mãe dela era empregada doméstica, eram relações completamente de subalterna. Então, ela pediu ajuda para os seus colegas com quem ela estudou para poder dar aula e se dedicar à rede pública de ensino. Foi só em 1990 que ela estreou como escritora, colocando seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Aliás, essa é uma característica muito comum da Conceição Evaristo, de migrar entre diversos tipos literários e arrasar em todos eles. Mas vamos voltar para a história, porque a história dela é muito importante para quem ela se tornou como escritora. Aos 8 anos, ela tem o seu primeiro emprego como faxineira. E foi fazendo faxina que ela fazia permutas com professores, fosse para ter aulas particulares, fosse para ter mais atenção na escola. Além disso, ela conseguia ganhar, assim, vários livros didáticos para ela e para suas irmãs. Você consegue imaginar o que significa para uma mulher negra, para conseguir estudar e para conseguir ter atenção do seu professor, ter que trocar por faxina? É deplorável. No final dos anos 60, ressurge no meio das famílias abastadas brasileiras a leitura de Quarto de Despejo. É quando ela e a mãe dela conhecem Carolina Maria de Jesus. Que encontro, né, meus amigos? E aí, ela conta que a mãe dela se identificou muito com o livro, assim como ela, porque a história, como eu disse, da Carolina Maria de Jesus não é só sobre ela, é sobre várias mulheres negras faveladas por todo o país. A mãe da Conceição Evaristo, inclusive, começa a repetir o que ela vai chamar de um hábito literário que a Carolina Maria de Jesus criou, que é escrever seus próprios diários e contar a história de uma favelada em Belo Horizonte. Se você não conhece ainda a Conceição Evaristo e quiser ler os livros dela, vou recomendar 2 para vocês. Olhos d'Água, que eu já falei aqui, e também Ponciá Vivêncio, que é o primeiro romance dela. Ela é uma mulher para se ler sempre que você puder. 5. Dandara de Palmares. Quando falamos de Dandara de Palmares, normalmente rola um ponto de interrogação na cara das pessoas. Se muito pouco se sabe sobre Zumbi dos Palmares, que é tão homenageado, imagina sobre ela, que era teoricamente só sua esposa. Só que a verdade é que Dandara não era só sua esposa. Ela era uma liderança muito importante dentro do Quilombo dos Palmares em Pernambuco e foi central na luta contra a escravização de pessoas, na resistência dos quilombos por todo o Nordeste. Dandara organizava não só a sua comunidade, mas como um todo diversos outros reinos de quilombos e era considerada uma rainha.
Além de ter todo esse papel político, ela também foi linha de frente quando seu reino foi tomado pelos brancos que tentaram prendê-la. Ela foi presa e preferiu se jogar do penhasco e morrer do que voltar a ser escravizada. Eu fico imaginando, inclusive, se aquele filme Panteras Negras não imita um pouco a história dela para falar do final, né? Bom, mas o fato é que não é só a história da Dandara que é tão difícil de se encontrar. Vocês viram que eu contei muito mais sobre a história das outras pessoas que são mais recentes e mesmo assim se sabe muito pouco sobre elas e aposto que tinha algumas que você mesmo não conhecia. Agora, se a gente for parar para pensar sobre mulheres escravizadas ou que lutaram contra a escravidão e eu colocar uma lista aqui para vocês, imagino que muitos de vocês nunca ouviram falar. Luísa Marim, Aqualtune, Teresa de Benguela e tantas outras foram essenciais para a história do Brasil como ela é. Foram essenciais para que pessoas deixassem de morrer escravizadas, pudessem organizar os seus quilombos e para que muitos negros e negras conseguissem fugir da sua situação de escravização. Essa posição que elas ocuparam e que ocupam na história precisa ser apagada pelos brancos porque é muito mais fácil contar uma outra história, que é a história de que a princesa Isabel era nossa grande heroína e que ela só nos libertou porque ela era muito legal. Essa não é a verdade. O Brasil vivia um momento de pólvora política, em que a negritude lutava pela sua liberdade, em que a discussão sobre a libertação de escravos estava muito forte, inclusive entre alguns brancos, né, dos partidos mais liberais, e que era preciso se tomar uma atitude. Era possível que acontecesse uma revolução no Brasil se não se libertasse logo os escravos, que já estavam cansados e se reorganizando. Foram centenas de revoltas por todo o país. Princesa Isabel teve que assinar a Lei Áurea porque eles tinham que tomar de novo o Brasil para eles. Ela teve que assinar também porque nós estamos falando de um momento de industrialização no Brasil, o que significava que era preciso ter mercado consumidor. Escravo não consome. Escravo é propriedade, não um ser de direitos. E mesmo assim, depois da Lei Áurea, a gente sabe muito bem o que aconteceu conosco. Além de apagados pela história, nós não tínhamos para onde ir, o que comer, o que vestir ou onde trabalhar. Essa é a realidade brasileira. Por isso que aqui a gente precisa falar sobre esses grandes nomes da história. Você que está assistindo, quantos desses nomes você não conhecia? E se conhece outros nomes que acha importante, coloca aqui nos comentários para a gente poder falar sobre eles. É hora de colocar luz sobre a história da negritude no Brasil. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e recomenda para quem não conhece essas histórias.